nós teremos um painel sobre boas práticas em compliance e governança. Assunto importante, hein, gente? A gente até deu uma antecipada aí em algumas discussões, né? E agora a gente vai aprofundar nesse painel aqui. E aí eu vou pedir para vir aqui ao palco para fazer parte dessa discussão, conversar sobre esse assunto com a gente. Recebam com muito carinho, tá? Salva de palmas, calor, barulho. Juliana Celente Pascuotti, gerente de riscos e compliance da Funcamp. Seja bem-vinda, pode ficar aqui. É James? Vamos lá. Tem inglês, né, gente? Não vai saber, né? Vamos lá. James Martins Parreira Mota, gerente de compliance da Fundep. Uma salva de palmas para ele também. Seja bem-vindo, James. E para fechar o time aqui do nosso painel, Leonardo de Sales Dias, que é advogado da FUSP. Chega aqui, Leonardo. Seja bem-vindo. Boa. Gente, o microfone já está ligado. Só faça um teste, por favor. Só falta abrir aí na mesa, é isso. Ju, pode fazer? Teste. Vamos ver o Leonardo. Teste. Ok. Sejam bem-vindos mais uma vez. Como eu disse para vocês, eu conversei com eles aqui, Leonardo, e vale para você também. Aqui é um bate-papo, tá? A gente vai fazendo algumas perguntas aqui, mas querendo completar, não tem regra, não é uma coisa engessada. O ideal é que seja um negócio bem solto para a gente ter o máximo de contribuições possível, ok? Quem sabe o que significa ESG em inglês? O que significa? Quem acertar vai ganhar um brinde, hein? Um abraço, meu. Em português, a sigla em inglês traduzida para português é o quê? Meio ambiente, social e governança. Bom demais, vamos dar uma salva de palmas. Que legal, parabéns. Essa sigla ESG, ela vem ganhando cada vez mais espaço nas organizações, até porque está muito conectada ao nosso compliance, né? Nós sabemos que as fundações vêm avançando muito nesse tema, principalmente em compliance, como nós falamos, e governança. Por isso, agora nós queremos saber o que todos os representantes dessas fundações aqui, eles podem compartilhar de boas práticas, desafios, o que está acontecendo lá que vocês também podem aplicar na instituição de vocês. Então, eu vou começar aqui com a Juliana. Aí, primeirão, né? Primeiras damas, Vamos né? lá. Faz parte, né, Ju? Vai. Então, o que você pode destacar pra gente, né? Das práticas que vocês têm adotado para disseminar essa cultura de compliance e governança entre os colaboradores. Questão de cultura e também outras coisas que compõem o universo do compliance. Sim. A gente implantou o compliance, o programa de compliance na Fundação em 2020. Um pouquinho antes disso, a gente já havia publicado o nosso código de ética. Então, foi um ano de pandemia, 2020, então nós ficamos voltados a preparar toda a base de material para a implantação do programa. Logo em seguida, realizamos a apresentação do programa para a nossa gestão, diretoria e gestores. E aí sim entramos com a segunda etapa de comunicação e treinamento dos empregados. E quais foram os maiores desafios nessa etapa? Sim. De transmitir essa cultura do compliance para a equipe. O compliance é uma cultura nova, né? Então, assim, qualquer mudança em cultura é muito difícil, adaptação, né? Tem muita gente que acha que é mimimi ainda, Isso. né? É complicado, mas assim, para o dia a dia do empregado, para a rotina dele, é muito importante. Então, a gente tem que visar a transparência e a ética dentro dos nossos processos. Então, a forma que a gente identificou de conseguir passar, de fazer uma comunicação assertiva foi criar uma página do compliance que fica disponibilizado no nosso site com objetivos, princípios e os pilares do compliance do programa. Nós criamos o Momento Compliance, que é um comunicado que nós encaminhamos quinzenalmente com pontos específicos do programa baseado nas nossas políticas. Tá. Então, a gente divulga essa informação por e-mail. São pílulas de conhecimento, né? Então, nós colocamos encaminhamos por e-mail aos empregados que não têm acesso a computador, porque nós temos uma gama grande, né, de funções aqui dentro da sede. Sim. A gente coloca em folders
No refeitório, nós temos uma televisão que passa também esses momentos compliance para todo mundo ter conhecimento. E questão de treinamento também tem? Temos. Como que funciona? O nosso treinamento, a gente criou não, né? Muitas empresas e instituições utilizam, que é o Compliance Day. Nós temos um dia voltado para o compliance, com atividades, com palestras, atividades físicas, com jogos online e presencial, rodas de conversa. Então, a gente tem um dia voltado para atividades para o compliance, para aderência ao conhecimento do compliance. Isso é muito importante, gente, porque quando a gente fala de cultura organizacional e a cultura do compliance também, a gente vê muitas pessoas falando assim, a cultura não é aquilo que a gente fala, é aquilo que a gente faz. Quantos já ouviram isso? Cultura não é aquilo que a gente fala, é aquilo que a gente faz. Só que eu discordo, por quê? Porque para a gente fazer, a gente tem que primeiro falar. Se eu não falo, se eu não comunico aquilo da forma correta, em todas essas iniciativas aqui que a Juliana está colocando, o que vai acontecer? A minha equipe ela não vai colocar em prática por osmose. Ela tem que saber que existe uma cultura, que a instituição ela preza por alguns princípios, isso tem que estar claro. E essas ações são fundamentais, né? E não ações isoladas, Sim. Mas ações que são coordenadas ao longo de todo o ano. E a gente também tem o Kit Compliance, que é um treinamento para todos os empregados da sede inicialmente. São 3 treinamentos voltados para compliance e nós disponibilizamos numa plataforma que nós temos a LMS, onde todos os empregados são obrigados a fazer. Então, não é uma opção. Não é uma opção. Todos são obrigados a fazer, mas assim, ele tem são 3, então cada um deles tem um vídeo animado, de uma forma clara e fácil de entender a política, o documento e, no fim, um quiz, que a pessoa precisa acertar pelo menos 70% do questionário. Tá certo. Pra gente entender se a pessoa aderiu, né? Entendeu. Tá vestindo a camisa. E se não entendeu, existe uma possibilidade dela refazer o treinamento. Claro. Entendeu? E para as pessoas que não tenham acesso a um meio de um computador ou um celular para realizar, nós realizamos o treinamento presencial. Certo. Obrigado, então, Ju, pela primeira participação. Daqui a pouco eu quero aprofundar com você. Mas eu gostaria de saber agora do Leonardo quais são as principais iniciativas que a FUSP adotou na questão dos controles internos, que também são fundamentais na questão do compliance, né? Sim, a FUSP tem hoje um sistema de gestão, um software, que a ideia dele é deixar tudo transparente, tem uma divisão de responsabilidades e alçadas, então uma compra, por exemplo, é analisada no plano de trabalho por uma equipe, uma vez autorizada, ela vai para uma outra área que vai realizar a compra. Em geral, a gente vai ter 3 orçamentos, ou no mínimo, isso foi até uma obrigação imposta pelo Ministério Público, no TAC. Todas as aquisições têm que ter comprovação de preço, sem exceção, não importa o valor, e devem ter algum contrato. Então, eles aceitaram que tem compras muito baixas, né, com valores baixos, no mínimo uma proposta comercial no CNPJ da Fundação, e isso tem ajudado a criar uma rastreabilidade do que foi adquirido, o quanto foi pago, porque num processo de auditoria eles verificaram que tinha muito pagamento sem um lastro que suportasse, um documento de lastro que suportasse aquela conta. Então, inclusive o preço. Então, hoje tem essa dinâmica de ter uma setorização, alçadas, então, pagamentos acima de determinados valores são feitos pela gerente administrativa com um diretor, então as liberações bancárias também, tá? E o principal é uma auditoria anual que nós temos, que hoje quem está fazendo é a PwC, que além de fiscalizar o cumprimento de normas, está fiscalizando também o cumprimento de normas internas. Sim. Tá? Eles estão indo além da contabilidade. Tá? Então, isso nos ajuda a manter sempre uma dinâmica de cumprir os nossos regulamentos, porque é muito comum a gente escrever e não cumprir. De ficar só no papel, né? Isso. Agora, Leonardo, você está falando de várias ações, assim, muita coisa nova, né? Muita coisa já foi implantada, as coisas estão mudando numa velocidade muito grande nessa questão de controle interno, né? E como que é a preparação da equipe
para abraçar todas essas demandas, para que vocês consigam vencer essa resistência inicial da equipe? Teve um treinamento especificamente para a questão do controle interno, com as novas dinâmicas de trabalho, né? Porque é incomum, não é natural uma mudança abrupta, assim. Então, todos foram treinados. Houve um período de intensificação, de prática, onde todos os trabalhos foram monitorados. Eu acho que demorou cerca de 1 a 2 meses. E depois foi realmente implantado a nova dinâmica de trabalho. Então, houve um treinamento e também um acompanhamento durante um período. E é normal ter um pouco de resistência no começo, Sim, né? sim. Até que a equipe se acomode, digamos assim, no sentido positivo da palavra, aos novos processos, né? E gera reclamação não só interna como externa, porque os pesquisadores, assim como o professor ontem falou, vocês estão gerando burocracia. Nosso trabalho é a pesquisa e tal. Isso tem infelizmente tem um barulho externo, mas faz parte da nova filosofia de controle interno, de compliance de qualquer instituição. Tá certo. Agora, James, queria saber como vocês mineiros têm feito o processo de avaliação de riscos do compliance. Como que funciona esse processo na prática? Bom, primeiro, boa tarde a todos e a todas, né? E agradecendo aqui a oportunidade de participar desse painel com 2 profissionais aqui competentes nas suas fundações. A questão da avaliação de riscos na Fundep, ela já vem desde 2011, essa preocupação com a avaliação de riscos. A gente tem um sistema, inicialmente foi concebido um sistema de avaliação de riscos de projetos que funcionou durante muitos anos, a gente está atualizando ele agora, mas em relação aos demais riscos do negócio, eu volto aí na questão do programa de compliance da Fundep. Em 2018, a alta administração ela decidiu, né, tomou essa decisão de implementar um programa de compliance na fundação e apoiá-lo, né, que é tão fundamental esse apoio da alta gestão. Em 2018 foi formado um grupo de trabalho que caminhou até 2020 com diversas ações no programa de compliance. Em 2020, um novo grupo foi composto. Em 2021, né, a gente chamou a Ernest para nos ajudar num processo de mapeamento de avaliação de riscos. Tá? Então, a Ernest ela trabalhou nesse processo, que é tão importante, né? A avaliação de risco para o programa de compliance é uma das coisas mais importantes. É ali que a gente vai identificar os riscos que serão tratados, prevenidos, né? Com as políticas, com os controles, com as políticas, com os controles, né? Foi aí que a gente revisou o nosso código de ética e conduta, tá? As demais políticas de compliance. E aí a Ernest nos entregou um relatório, né? Depois de 3 meses. Eu vou citar aqui que a gente passou por 8 macroprocessos, tá? E 21 subprocessos na fundação. Então foi feita essa avaliação de risco de negócio. Foram 95 entrevistas, tá? 34 pessoas entrevistadas e 12 áreas envolvidas. Então a gente passou lá por compras, contas a pagar, recebimentos, né? A parte do financeiro, contabilidade, a governança de TI, que é tão importante hoje. Ô James, você pode dar algum exemplo de risco que foi mapeado? Claro, em alguma situação que não exponha a fundação, né? Mas de algum risco que foi mapeado, de alguma ação que foi tomada nesse sentido para prevenir? Porque assim, que a gente precisa entender que o ESG, como você falou, serve para prevenção, né? Isso. Mas se a gente não faz a prevenção, a gente vai ter que corrigir. E a correção dói, né? A gente sabe que é muito mais complicado, porque a gente tem uma tendência a não olhar para riscos. Aí a gente é pego de surpresa quando alguma coisa sai do que a gente planejou, por algum imprevisto e tal, e a gente sai correndo para tentar evitar um impacto de reputação, por exemplo. Qual que é a importância dessa prevenção? Por exemplo, eu posso citar o exemplo da Mirna, né, que trouxe hoje de manhã, que fruto do trabalho, ela chegou e, assim como eu estou na fundação desde do início de 2022, entrei um pouquinho depois dela, recebemos esse relatório, muitos dos riscos, né, dos pontos de melhoria que foram apontados nesse relatório foram base para o trabalho de reestruturação que foi promovido na área de compras, assim como na área de compliance, né? A gente não tinha, à época, um canal de denúncias terceirizado. E aí a gente passou a ter um canal de denúncias terceirizados, por quê? Porque era o risco
né, nos processos de apuração, o risco de quebra de confidencialidade que a gente incorria. Então, esses são dois exemplos bem típicos, um da área de compras e outro da própria área de compliance. Muito legal. Agora, Juliana, aqui na FUNCAMP, fiquei sabendo que vocês também têm um grupo de facilitadores, né? Como funciona esse grupo? Qual que é o objetivo dele? Quais os resultados alcançados até agora? Nós utilizamos muito essa nomenclatura de facilitadores em outros programas realizados na FUNCAMP, que são empregados mesmo, que participam ativamente do programa, como nós temos, não sei se vocês já ouviram falar, mas o famoso 5S. Então, nós nada mais copiamos a ideia e trouxemos para o compliance, que seria... 5S é bem famoso, né? E a ideia era exatamente ter profissionais empregados da FUNCAMP, das diversas áreas, com um olhar de compliance nos seus processos. Então, assim, nós do compliance, nós somos uma equipe enorme, então a gente não tem como estar em todas as áreas o tempo inteiro. Então, nós abrimos uma inscrição, nós tivemos uma demanda muito grande de pessoas que queriam ser facilitadores, e aí a gente teve que fazer uma seleção, até acabamos selecionando o pessoal que tinha mais tempo de casa, né, que já conhecia mais a fundo o negócio da FUNCAMP. E a gente selecionou, treinou eles durante um ano, e eles são o nosso olhar dentro das áreas, nos processos. Quantos, perdão, tem hoje? Quantos facilitadores? Se não me engano, são 15. São 15. As áreas maiores têm mais de um facilitador. Tá. E quais os resultados? Quais os resultados que vocês alcançaram até agora? Olha, a gente identifica a procura por exemplo, algum problema que existe em algum processo, eles recorrem. Então, a gente vê que existe a preocupação com compliance, né? Então, processos de compras, existe uma preocupação, eles nos procuram ou procuram o próprio facilitador. Então, se for algo diferente do que a gente já está acostumado, uma exceção, a gente vai tratar, a gente vai estudar, vai tratar e tentar propor soluções para resolver aquele problema. Então, assim, a gente vê que houve a procura, a preocupação com a ética e com as práticas dos processos de uma forma mais transparente, de uma forma mais conforme, né? Isso está cada vez mais natural no trabalho. Está cada vez mais natural. Muito bom. Leonardo, voltando a falar com você, na FUSP vocês também têm um trabalho bem estruturado de suporte à administração, né? Para quem não conhece, como que funciona isso na prática? Na verdade, a gente auxilia todas as áreas da FUSP a integrar essa questão do compliance no seu dia a dia, né? Tem um belo suporte da administração, da diretoria da FUSP. Eles proporcionaram treinamentos, então nós já demos palestras lá sobre ética em geral, já demos sobre LGPD, e agora essa semana está marcada uma palestra para comportamento, né? Diretrizes internas para as pessoas poderem, que infelizmente onde tem seres humanos há conflito. Então, infelizmente Sim. Tem conflito interno. Tivemos casos recentes de assédio. Então, o apoio da diretoria foi importante, né? Especificamente nesse caso. Foi criado um comitê para tratar do tema, onde os 3 diretores fizeram parte da comissão que decidiu, que tomou a decisão que a FUSP acabou decidindo pela rescisão do contrato do trabalhador, tá? Sim. Tivemos uma outra, na verdade foram 2. Também tivemos um outro caso de assédio recentemente. Então a gente está procurando manifestar para o público interno a importância do compliance e inclusive com o suporte da alta administração. Ou seja, a investigação ela tem que ser bem ampla e tem que ser séria. Porque se não der uma resposta, por exemplo, para quem fez a denúncia, enfim, ou para as partes interessadas, perde toda a credibilidade do trabalho. O canal de denúncia é sempre importante, está disponível no site da FUSP, tem todas as diretrizes lá, o treinamento de ética foi acompanhado com um regulamento de ética, inclusive na área de pesquisa, porque, querendo ou não, os nossos seletistas fazem pesquisa, efetivamente, então dependendo da pesquisa, vai lidar com animais, vai lidar com genética. Então, eu nem conhecia algumas normas específicas para trabalho em pesquisa. Essas normas foram contempladas. Sim. Então, ao montar isso, a gente vai descobrindo, vai ganhando informações. E então, a gente procura disseminar isso para o público interno, inclusive LGPD. Isso é fundamental, né? Importante.
que a gente tem tratado também. Já tivemos um caso, infelizmente, de uma contratação, inscrição de curso. A gente contrata uma empresa, a empresa vai lá, faz inscrição, recebe o pagamento e de um dos cursos da FUSP, que é essa contratação foi terceirizada, e invadiram o site e roubaram informações dos alunos. Nossa. Olha aí. Então, isso tem que ser observado e colocar algumas seguranças no contrato, né, com os prestadores de serviço. Isso tudo é bem importante mesmo. Aproveitando agora, eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem aqui já tem na sua instituição, na sua fundação, código de ética e políticas de compliance? Levanta a mão, deixa eu ver. Ó, a maioria já tem, mas pelo jeito alguns ainda não tem, né? E aí eu queria saber de você, James, qual que é a importância de se ter no mundo de hoje que a gente vive? Porque a gente corre no risco de algumas pessoas acharem assim, isso aí é modinha, só para parecer que é moderno e tal, mas a gente sabe que essa questão de código de ética, de compliance, tudo isso é fundamental para a gente estar alinhado à legislação, para a gente estar alinhado com as demandas da sociedade e para garantir a reputação da instituição, porque a reputação hoje é um dos maiores ativos que a gente tem, né? Exatamente. É a política mais importante, né, na área de compliance, e uma política institucional que contém ali as diretrizes, né, que orientam todas as partes relacionadas como agir nas situações do dia a dia. Então, nosso código, para se ter uma ideia, o primeiro código, a primeira versão é de 2013, tá? Ele saiu logo depois da lei anticorrupção. A gente, em 2022, quando eu entrei, a gente fez a 6ª revisão, e aí, passados 2 anos, com toda a alimentação do canal de denúncias que a gente viu, alguns gaps ainda que existiam no nosso código, e também de demandas de colaboradores, esse ano a gente revisou e está na 7ª revisão. Além do código, tem as outras políticas que derivam dele, né? Algumas diretrizes do código precisam ser mais detalhadas, né? Porque o código é uma política, ele traz ali uma diretriz. Então, a gente precisa detalhar alguns. A gente tem algumas políticas, tem políticas da área de compliance também, tem políticas gerais que a gente tem na fundação. Então, é importantíssimo, é o primeiro documento que vai direcionar todos os esforços, né, em prol da ética e da integridade. Legal. Eu queria saber da Juliana e do Leonardo agora um pouquinho mais sobre canal de denúncias. Vocês falaram muito sobre canal de denúncias, uma ferramenta importante. E o Leonardo, não sei se a Ju citou, mas o Leonardo falou sobre a questão de uma gestão terceirizada desse canal, né? Foi o James, né, que falou dessa gestão terceirizada. Por que é importante a gente, primeiro, ter o canal de denúncias bem estruturado e principalmente de ter, talvez, uma empresa de fora colhendo essas informações? Queria entender também o fluxo, né? A empresa recebe, passa para a equipe dentro. O que vocês podem falar? O nosso canal também é externo, a parceria com o Ouvidor Digital. É recebido a denúncia por meio dessa plataforma, tratado por especialistas. A primeira triagem da denúncia é realizada por especialistas externos. Da própria empresa? Da própria empresa, que vai verificar. É realmente uma denúncia ou é uma reclamação, e ele direciona para outros canais que nós temos. Mas se for a denúncia, cai para a gente. E aí, se for assédios ou discriminação, é uma equipe de gestão de pessoas que psicólogos, que fazem a apuração por completo. E se for referente a conflito de interesse, violação de código de ética ou fraudes, vem para a equipe do compliance, que faz também a apuração, a tratativa e a finalização. O que essa gestão de terceiros evita, James? Ela garante a confidencialidade, né, e o anonimato do denunciante que não quer se identificar. Então, é uma isenção total, colocando isso para ser operado no terceiros. A gente utiliza a mesma plataforma da Funcamp e funciona muito bem. Traz uma credibilidade ao programa. A gente sempre fala que, olha, está no terceiro, não tem acesso, né? Não tem como ter acesso a quem denunciou, a quem não queira se identificar. Como é o nome da plataforma mesmo? Perdão, antes de passar para o Leonardo. Ouvidor Digital. Todos já conhecem essa plataforma? Quem não conhecia, levanta a mão, deixa eu ver. Então tá aí para vocês já deixarem registrado. Ó, como que é? É uma empresa mineira. Ouvidor Digital. Uma empresa mineira que gosta de pãozinho de queijo, docinho de leite. Exatamente. E que oferece uma solução. Gente, eu não trabalho para eles, tá? Eu trabalho para a Não Fundeb. tá fazendo merchan, né? É isso, né? Tá. Mas é porque tem 3 anos que a gente já tem um canal de denúncias com eles. Eles oferecem
um canal com custo-benefício muito interessante. Fora o meio de entrada, né, dos relatos, ele dá a oportunidade, né, são pelo formulário online, ou pelo WhatsApp, ou por 0800. Então, ele dá possibilidades Tem diversas de vários você caminhos. fazer um relato. Legal, Leonardo queria completar. Não, aqui na FUSP nós optamos por fazer um interno mesmo, tá? Então a denúncia pode ser feita no canal de denúncia no site da FUSP. Uma vez recebida essa denúncia ou essa informação, é montado um comitê no qual os diretores fazem parte desse comitê e vai avaliar qual a gravidade. Primeiro, se é um tema inerente à FUSP. Muita gente confunde FUSP com USP. Daí houve um caso específico, uma denúncia, posso falar, que era no sentido de que algum produto de pesquisa ia vencer se não fosse utilizado em X dias. Então a gente não podia fazer nada, porque nós compramos o item e doamos para a universidade. Daí a gente informou, olha, tem que falar com a universidade, não é uma questão interna. Acaba se confundindo ali, né? Isso, Mas a dinâmica é criar um comitê dentro da fundação, com a diretoria fazendo parte, para poder tomar uma decisão sem muitos sentimentos, vamos dizer assim, cada um. Certo. Eu queria até saber de vocês, seja quem tem o canal de denúncia interno, quem tem o canal de denúncia externo, eu queria entender agora, até para explicar de uma forma didática para todo mundo, quais são as etapas dessa investigação? Porque, como a gente falou, não é simples. Às vezes chega lá uma denúncia que você vai descobrir que não era nada daquilo, né? Às vezes você acha que foi uma história, de repente a investigação mostra que é uma outra história. Quais as etapas? Tem um passo a passo na investigação? Geralmente demora quanto tempo para você chegar a uma conclusão e tomar as medidas, se for necessário tomar alguma coisa? Eu posso falar legalmente. Tá. Essas decisões, primeiro, essa questão do assédio foi apurado internamente. É sempre difícil apurar, porque é uma fundação pequena, assim, o número de colaboradores são 50, 60, então a informação acaba, infelizmente, vazando pelos corredores e é uma situação meio complicada. Então, primeiro, tem que se pensar como fazer esse processo, tá? Porque eu já ouvi casos não estou falando da FUSP, mas casos legais mesmo, onde ficou um burburinho pelos corredores, a pessoa, então, investigada foi demitida, mas sem comprovação específica, e ela entrou com uma ação trabalhista e ganhou. Então, precisa tomar atenção de como vai fazer um processo. E se é interessante haver esse processo, dessa dinâmica, e qual o resultado? Você vai fazer tudo isso, vai mandar para justa causa, vai punir, então tem que pensar muito bem numa estratégia. Tá? Então, no caso de uma investigação, primeiro, para ser válida para todos os fins legais, tem que ter o contraditório para a defesa, então é por isso sempre interessante chamar o jurídico, ele tem que acompanhar todo o processo, formalizar todas as entrevistas, pegar a assinatura, notificar a pessoa que está sendo investigada, vamos dizer assim, tá? Ou acusada, para que ela possa se manifestar no prazo adequado, para depois tomar uma conclusão. Então, o prazo ideal não tem, vai depender da dinâmica. Depende de cada caso. Legal. Vocês querem falar também sobre essas etapas? Recebida a denúncia, né, feita a triagem, a gente tem por volta de 40% dos relatos que chegam no nosso canal são a gente chama de ouvidoria, né, não são denúncias, são reclamações. Que a gente, às vezes, né, direciona, a gente tem, por exemplo, a área de concurso, né, recebe reclamações de candidatos, direciona para a área de concurso e responde. Vamos só explicar, eu acho que para vocês deva ser meio óbvio, Isso. Mas vamos explicar qual a diferença entre reclamação e denúncia. Isso. Então vamos lá. A ouvidoria, ela recebe, né, ali relatos também, e ela encaminha para a área responsável por aquela demanda, a área responde para a ouvidoria dá um retorno para quem fez, para o denunciante e para o manifestante. A questão do canal de denúncias não, aí é uma denúncia que é de infração, né, de desvio em relação às diretrizes do Código de Ética. Aí a gente configura assim como uma denúncia, que vai ser fruto de uma apuração, de um processo de investigação interna.
Então, o processo de investigação interna, a gente recebeu, fez a triagem, verifica se aquilo tem algum indício que a gente consegue caminhar para uma investigação, e aí abre o processo. Aonde começa tudo, né? Tem que planejar, tudo tem que planejar, porque a investigação é muito sério, né? A gente está lidando com pessoas, né? Tanto quanto quem denunciou, quanto quem está sendo denunciado. A gente faz esse planejamento, verifica quais os documentos que a gente vai pesquisar, analisar, quais os acessos que a gente vai ter, vai acessar e-mail, vai acessar o WhatsApp corporativo, vai acessar a ferramenta do Teams, né? E também quais as pessoas que serão entrevistadas. E aí a gente abre o processo, tá? Faz todo o processo de investigação, né? Conforme o Leonardo disse, faz ali as atas, a gente sempre entrevista com 2 pessoas, né? Uma toma nota e a outra vai conduzindo as perguntas. Depois disso, né, analisando todos os documentos, a gente produz um relatório dessa investigação que a gente descreve tudo que foi feito no processo de investigação, as evidências encontradas, a conclusão que a gente tira, né, em relação à procedência ou não daquela denúncia ou insuficiência de dados. Às vezes a gente chega que a gente não conseguiu dados suficientes que evidenciasse aquele desvio de conduta, e aí a gente faz recomendações ou não, mas de qualquer forma encaminha esse relatório para um comitê de ética. O Fundeb tem um comitê de ética que é nomeado pelo presidente, e aí esse comitê ele analisa esse relatório, e se procedente a denúncia, ele endereça, delibera sobre medidas disciplinares, que vão desde uma conversa com o colaborador até uma demissão com ou sem justa causa. É assim que é o processo de investigação que a gente tem na Fundeb. Perfeito. Vamos abrir para perguntas agora. Quem quer perguntar aqui para eles, para os nossos convidados? Olha lá. Cadê a nossa equipe com os microfones? Vamos só dar uma acelerada para a gente ganhar tempo aqui. Ó, tem 2 perguntas aqui na frente. Deixa eu aproveitar e fazer, Sim, compartilhar. No café, eu conheci a minha amiga Mariana, da Fiotec, onde eu não sei onde ela está, ali. E ela trouxe uma missão, né, Mariana, de criarmos um grupo entre as fundações do pessoal do compliance. Então, eu vou criar esse grupo, eu acho que é muito importante esse compartilhamento. Eu vou criar esse grupo, eu vou liberar naquele WhatsApp do Infasud. Então, para as fundações que tiverem, né, o compliance e puderem entrar, é muito importante para a gente compartilhar nossas dificuldades e as nossas ideias, tá ok? Obrigada. Sugestões são sempre bem-vindas, né? Vamos lá, então, pergunta do Fernando. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu já me apresentei ontem, né? Estou na condição de presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Unesp, a Fundunesp, e vou voltar na pergunta de $1 milhão de ontem, né? Que foi muito bem esclarecida, mas como nós temos um ambiente agora muito próprio nosso, das 3 fundações que estão ligadas de alguma forma não, muito intensamente às universidades, eu gostaria de aprofundar um pouco naquela pergunta, que é a seguinte: eu estou na alta direção da Fundunesp, né? Eu tenho meu comprometimento com o meu programa, e assim, até porque sou pesquisador da área, hoje a minha linha de pesquisa é puramente compliance, eu tenho um cuidado muito grande com isso. Só que eu tenho um ambiente externo meu, né? O meu entorno de universidade, que me expõe a inúmeros riscos. Desde o meu reitor, né? E não é caso concreto aqui, por favor, meu reitor é muito fiel também ao programa de compliance, mas assim, hipoteticamente, eu tenho um ambiente de risco externo no ambiente da universidade, desde o meu pesquisador, que, por exemplo, pode ali, em alguma medida, compor a sua equipe de pesquisa com, por exemplo, a sua esposa, né? Que, né, eticamente nós sabemos, e, portanto, isso bate para a Fundação, porque a Fundação tem que fazer a gestão deste projeto, né? Como que eu, né, enquanto membro do compliance da Fundação, da Fundunesp, né, posso, como está a prática dos 3 nesse sentido, quanto ao alcance desse risco externo? Para dar um exemplo mais apimentado ainda, o meu reitor me liga e diz: olha,
tem ali um projeto que tem um participante que precisa de uma bolsa. E aí isso vem, né? E como que eu vou gerir isso, não só ao nível da alta administração, que no caso estou eu, né? Mas também dos colaboradores. E o desdobramento dessa primeira pergunta, a questão do compliance officer. Se os três estão na condição de compliance officer, de responsabilidade pela gestão e pelos desdobramentos das ações de compliance. Porque na minha fundação, o intuito foi blindar um pouco a figura do compliance officer, porque se estiverem nela, olha, é um grande problema. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado. Posso começar? Pode responder. A relação USP e FUSP tem um acordo de cooperação específico. Lá existem cláusulas gerais, inclusive algumas de compliance, e dentre elas que a relação vai ser regida pela Código de Conduta ou de Ética da Universidade e da FUSP. Isso é um ponto importante, tá? E que a gente se compromete, inclusive, a respeitar as normas específicas da universidade. Então, e do decreto estadual que a gente tem que responder. Vou te dar um exemplo específico que aconteceu, que você citou, que um coordenador de projeto contratou uma empresa que, por um acaso, era do filho dele. Tá? Estava lá e numa outra empresa era a esposa dele. Então, isso só para quem não é de uma fundação aqui do Estado de São Paulo, é vedado no decreto 62817. Então, as fundações de apoio não podem contratar pessoas jurídicas que tenham qualquer de seus sócios servidores da universidade. Tá? Não importa se seja o docente especificamente ou qualquer outro, que pode haver uma troca de favores. Tá? Então, isso foi apurado, nós notificamos o coordenador, que era no caso de curso, ele ficou de adequar, não adequou de maneira muito correta e nós simplesmente cancelamos não terminamos o projeto, porque infelizmente o projeto está em andamento, tem relação de consumo, não dá para parar, mas ele não faz mais projeto conosco. Esses são fatos. Tá certo. Vamos para a próxima pergunta então, pode ser? Meu nome é Simone. Só aproxima um pouquinho mais, Simone, por favor. Meu nome é Simone, Isso, obrigado. Sou da FAPED e eu tenho duas perguntas. A Juliana mencionou a respeito do grupo, né, de facilitadores. Esses grupos são remunerados? E o outro é sobre o canal de denúncia e ouvidoria. São juntos? Vocês fazem ou criam dois canais distintos, só para eu entender? E quem também coordena, são grupos distintos ou em conjunto? Vamos Obrigada. fazer assim, a Juliana responde então a primeira, tá? Daí pode ser a segunda você, James. Então vamos lá. Bom, sobre o grupo de facilitadores, são empregados voluntários, não tem um recebimento extra por isso, para participar, para estar ajudando a área, tanto a área de compliance quanto a área que ele está trabalhando, né? Mas não existe remuneração para isso, extra. Mas é assim, não, no nosso caso, rapidinho sobre a ouvidoria o canal de denúncia, na verdade a gente tem um caminho de informação, tá? Onde é um SIC, e a gente tem o caminho do denúncia, são coisas distintas. Na Fundep é a mesma coisa. A gente tem o canal de denúncias que está ligado na área de compliance e tem um Fale Conosco geral e ainda tem um específico que a gente promove concursos públicos, tem um específico para a área de concurso, então separado. Ótimo. Dá tempo para mais uma pergunta, gente. A última pergunta lá, ó, atrás. Isso. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Mirella, da FAI UFSCar. E a minha dúvida é a seguinte: como que vocês lidam com a questão da confiabilidade em relação ao programa e ao canal de denúncia do compliance? Por quê? Apesar da denúncia poder ser anônima em 90% das vezes, os agentes ali, até pelo relato e por conta das partes envolvidas, são identificáveis.
Então, a empresa terceirizada recebe essa denúncia, mas o compliance, ao tratar desse relato, ele tem a possibilidade de identificar essas pessoas envolvidas. Então, como que vocês gerem, né, essa questão de passar essa confiança no canal de compliance, no dia a dia, para que as pessoas consigam ter essa confiança, principalmente em casos de assédio moral, de chegar até o canal e fazer essas denúncias. Você fala Obrigado em pela relação... pergunta. Você responde, Ju? Você fala sobre o sigilo, né? Na verdade, assim, todos nós do compliance e as pessoas envolvidas nas apurações, nós temos um termo de sigilo e responsabilidade sobre as informações. A maior parte das denúncias não são identificadas, né? Talvez em alguma ou outra apareça as testemunhas que a gente possa escutar. E a gente pode chegar até a pessoa que denunciou. Mas, assim, eu acho que o compliance em si, ele tem que transparecer essa segurança, porque vai cair em nossas mãos para poder fazer a tratativa por completo. E todas as pessoas, inclusive o nosso comitê, também assinam um termo de sigilo, porque a decisão final é deles, né? Então, eu acho assim, nos nossos documentos, nas nossas políticas, nós deixamos muito bem claro. Do compliance, a informação não sai. Se sair, é por, como o Leandro falou, relacionado às informações de corredor, que podem comentar. Mas do compliance, não. Só complementando, né, nas entrevistas que a gente faz, a gente celebra ali com o entrevistado um termo de confidencialidade, denúncias que a gente verifica que são críticas, a gente arquiva no outro servidor externo, a gente não fica com isso dentro da fundação, e no nosso código a gente prevê já a possibilidade tanto ao denunciante de má-fé, né, e também a pessoa que foi entrevistada e que tiver má-fé no processo, que fizer que divulgar essas informações que foram tratadas na entrevista, não respeitarem ali o termo de confidencialidade que a gente celebra. Então tem uma previsão que elas também possam, né, estar sujeitas a medidas disciplinares, mas não garante. Às vezes sai a conversa de corredor e as coisas vazam. Quer fechar, Léo? Não, é só para concluir, eu acho que é importante, quando a denúncia for feita por uma pessoa identificada, sempre procurar dar um retorno. Olha, foi feito isso e a conclusão foi essa, para ele se sentir atendido na sua demanda, seja qual for o resultado.